Meus queridos e minhas queridas, meus futuros doutores e minhas futuras doutoras, Rafael Novaes, com o nosso querido e amado Direito Tributário. Falou em Direito Tributário, olha o coraçãozinho de Rafael Novaes batendo mais forte, porque estamos juntos no SAT, o Sistema Alexandre Teixeira de Ensino, para você do Ceará e de todo o Brasil, trabalhar comigo hoje uma mega revisão de Direito Tributário para a sua prova de primeira fase do exame da OAB. Para quem não me conhece, portanto, sou professor da matéria de Direito Tributário e de Ética e especialista no ramo do Direito Tributário e também do nosso IE Ética. E fui então chamado pelo querido professor Alexandre Teixeira para trabalhar em uma breve revisão esses temas mais importantes da sua primeira fase do exame da OAB. Sou também analista e assessor no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco e autor de obras jurídicas voltadas para o exame da OAB e para concursos públicos na editora Método Gen, editora Saraiva e também na editora Juspod. Pois bem, sem mais delongas, eu separei aqui para vocês uma tela em branco, em que eu vou, ao longo dessa nossa aula de hoje, sair explanando temas do direito tributário importantes para a sua aprovação. Sem mais delongas, vamos começar então o nosso primeiro tema, agora no nosso material na tela. Pois bem, uma telinha em branco para a gente então fazer essa mega revisão. Qual é a primeira coisa aqui que eu quero que vocês coloquem na sua mente sobre o direito tributário? Bom, eu vou aqui tentar escrever na tela, a letra não vai ficar muito boa, estou me adaptando ainda a essa sistemática inteira aqui, mas tudo no direito tributário começa com a chamada hipótese de incidência tributária. A hipótese de incidência, meus amigos, nada mais seria do que a lei. Afinal de contas, o tributo ele tem que ser criado por meio de lei. É o que diz o artigo 3º do Código Tributário Nacional, é o que nos diz também o princípio da legalidade no direito tributário, lá na Constituição, quando diz que União, Estados, Distrito Federal e municípios têm que criar ou aumentar tributos por meio de lei. Isso também decorre daquela máxima lá do direito constitucional, de que diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então tudo começa com a lei. A lei é que vai trabalhar, a lei é que vai definir qual seria a hipótese de incidência, qual a situação que ensejaria o dever de pagar tributos. Aliás, é importante que se diga, quando nós falamos então em tributos, é importante que você perceba exatamente pela redação do artigo 3º do Código Tributário Nacional, que tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, obrigatória, ou seja, em moeda, ou cujo valor nela se possa exprimir, paga tributo pelo dinheiro, instituída em lei, como eu já disse, e cobrada mediante uma atividade administrativa plenamente vinculada. Mas também é importante que você lembre que tributos, olha a dica, o tributo é apenas um gênero que se divide nas espécies tributárias. Eu estou falando, meus queridos, no time especial. É assim que você vai lembrar e nunca mais vai esquecer na hora da prova. Tributo, na verdade, é um gênero que se divide em 5 espécies tributárias. O time especial, lembra, caramba, do seu time do coração, o time do Fortaleza, o time do Ceará, o time do Náutico, o time do Flamengo, do São Paulo, do Corinthians, enfim, lembra do time que bate mais forte no seu coração? Essas seriam as espécies tributárias. Rafael, por quê? Isso aqui é um bizu que eu uso nos meus manuais, para que você lembre do seguinte: tributo é o time especial, porque nós vamos encontrar o T das taxas, T de taxas. Vamos encontrar o I dos impostos. Impostos. Nós vamos também encontrar o M. M de quê, Rafael? De melhoria, ou seja, contribuições de melhoria. Então você vai lembrar do M de melhoria e vai lembrar logo das contribuições de melhoria. Nós vamos encontrar também o E de empréstimos. Empréstimos compulsórios. Empréstimos compulsórios também é uma espécie tributária. E ainda vamos encontrar também o especial das denominadas contribuições especiais. Então, tributo não é apenas imposto, como muitos aí acabam se confundindo. Tributo, na verdade, se divide em todas essas espécies tributárias. O time especial, que eu tenho certeza que a essa altura você também já deu aquela estudadinha sobre essas espécies tributárias. Então, no direito tributário, tudo começa com a lei estabelecendo qualquer uma dessas espécies tributárias. O T de taxas, o I dos impostos, o M de melhoria, contribuições de melhoria, o E de empréstimos compulsórios e o especial das contribuições especiais. Tributo é um time especial. A partir do momento, então, que se cria aquele tributo, o sujeito tem o dever de pagá-lo. Óbvio. Mas por que ele vai ter esse dever de pagá-lo, Rafael?
Porque ele pratica no direito tributário o que nós chamamos de fato gerador do tributo. Ou seja, ele externa na vida o que antes estava apenas previsto em lei. Rafael, dê um exemplo melhor sobre isso. Ser proprietário de veículo automotor. Ser proprietário de veículo automotor tem que pagar IPVA, é o que a lei nos diz. A partir do momento que você se torna proprietário de um veículo automotor, você praticou na vida, praticou no mundo, o que antes estava apenas previsto na lei. Você praticou o que nós chamamos de fato gerador do tributo. É assim que começa essa relação tributária. A partir do momento, então, que você pratica esse fato gerador, o fisco vai atrás de você, caramba, para que você pague aquilo que você deve. Pague o tributo. No meu exemplo, o IPVA. Mas o fisco vai ter que realizar um procedimento administrativo. Esse procedimento é denominado de lançamento tributário. Tem previsão legal? Tem. Está lá no artigo 142 do Código Tributário Nacional. Artigo 142 do CTN. Lá nesse artigo 142, você vai perceber que o lançamento tributário é um procedimento administrativo realizado no interior das fazendas públicas, na Secretaria da Fazenda, caramba, em que o sujeito vai receber a cobrança por parte do fisco. O fisco vai ter, nesse lançamento, que identificar qual é o fato gerador do tributo, verificar qual é a matéria tributária, calcular o montante do tributo devido, quanto é. Também identificar quem é o devedor, o sujeito passivo da obrigação tributária. E, se for o caso, até aplicando uma multa, uma penalidade. Tudo isso você encontra lá no artigo 142 do Código Tributário Nacional. Em outros termos, por meio do lançamento vai ser materializado, colocado no papel, caramba, aquilo que o sujeito deve. Então é importante que você perceba que depois do fato gerador vai existir o LC cedilha, ou seja, o lançamento tributário, que conforme aqui mencionei, tem previsão no artigo 142 do Código Tributário Nacional. Esse lançamento vai ter, então, dois papéis. Quais seriam eles, Rafael? O primeiro papel do lançamento tributário é declarar a obrigação tributária. O lançamento tributário vai declarar a obrigação tributária. Rafael, por que ele declara a obrigação tributária? Porque a obrigação nasceu aqui, ó. A obrigação nasceu anteriormente, mas ela vai ser, então, declarada e identificada por meio da atividade do lançamento tributário. Então, o primeiro papel vai ser declaratório, declarar a obrigação tributária. Inclusive, me lembra outra dica para vocês. Toma cuidado com isso. Quando nós falamos, então, de obrigações tributárias, eu estou me referindo ao artigo 113 do Código Tributário Nacional. O artigo 113 do CTN diz que a obrigação tributária se divide, então, em obrigação tributária principal e obrigação tributária acessória. Obrigação tributária principal, obrigação tributária acessória. A obrigação tributária também é denominada como OTP, ou então OTA. Todas as vezes que você escutar algum tributarista falando, ou até a prova, OTP, OTA, eu estou diante da obrigação tributária principal, obrigação tributária acessória. Pois bem, o que seria a obrigação tributária principal? A obrigação tributária principal, meus queridos, equivale exatamente ao tributo, mas também equivale à multa tributária, ou seja, a penalidade do direito tributário. E o que seria, então, a obrigação tributária acessória, Rafael? Seriam meras formalidades do direito tributário. Rafael, explique isso melhor aí para que eu possa entender plenamente. Veja, quando nós falamos, então, em obrigação tributária, existe a obrigação principal, existe a obrigação acessória. A obrigação principal equivale ao tributo e multa, a acessória equivale a formalidades. Exemplos de formalidades. Eu vou lhe dar exemplos para que você nunca mais esqueça. Um CNPJ por parte de uma empresa, a empresa manter livros fiscais, a empresa manter certidões, cadastros, junta comercial, toda aquela documentação, nota fiscal e etc. Isso é, para o direito tributário, a obrigação tributária acessória. Rafael, como é que eu vou me lembrar na hora da prova, Rafael? O que importa aqui é a prova. Simples. Raciocina comigo, caramba. Tributo é pago através de dinheiro? Sim, tributo é pago através de dinheiro. E a multa será paga através de dinheiro? Também. A multa também será paga através de dinheiro. Todas as vezes, então, que você escutar no direito tributário alguma prestação que é dinheiro, eu quero que você lembre que estamos diante de uma obrigação tributária principal. Então é dinheiro, obrigação tributária principal. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente pensa que a multa é obrigação acessória. Não, caramba, a multa também não é dinheiro. Então, ao lado do tributo, multa equivale à obrigação tributária principal. Agora, raciocina comigo. Se eu falo em CNPJ
Se eu falo em livros, em certidões. Se eu falo em obrigações acessórias, isso aí é dinheiro? Não. Obrigação acessória, portanto, não equivale a dinheiro. Então, muito cuidado com isso. Obrigação acessória não é dinheiro. Claro que se o sujeito não cumprir a obrigação acessória, ele vai levar uma multa. E aí sim, sendo multa, passaria a ser obrigação principal em relação à multa, já que aquilo ali seria dinheiro. Mas o dever de manter um CNPJ, um livro, uma certidão, permitir uma fiscalização ou coisas do tipo, na verdade, equivalem para o direito tributário como uma mera obrigação tributária acessória. Por que eu estou aqui argumentando isso com todos vocês? Para que você tome cuidado com o seguinte. Quando nós falamos do lançamento tributário, eu disse que, primeiro, ele iria declarar a obrigação tributária. Mas o outro papel dele é constituir o crédito tributário. Ele vai declarar a obrigação e vai constituir o crédito tributário. E quando você analisa lá no Código Tributário Nacional, você vai perceber, pelo artigo 139 do CTN, 139, misericórdia, está parecendo um 5. Gente, eu estou me adaptando ainda a isso aqui, tá? O artigo 139 do Código Tributário Nacional, o 109, diz que o crédito tributário corresponde à obrigação tributária principal. Como é, Rafael? É isso mesmo. O crédito tributário corresponde a essa obrigação aqui, ó, a obrigação tributária principal. O crédito tributário, então, equivale a dinheiro, então equivale a tributo e a multa. É tudo aquilo que é dinheiro. Ou seja, é primeiro cuidado que você tem que tomar. Cuidado, caramba, com pegadinha, com iê na hora da prova. Se a prova argumenta, então, que o crédito tributário é apenas o tributo, tá errado, tá falso. Por quê? Porque o crédito tributário é toda a obrigação tributária principal. E você já viu comigo que a obrigação tributária principal é o tributo, caramba, mas também é a multa tributária. Os dois são, então, dinheiro, seriam dinheiro e, portanto, crédito tributário. Crédito tributário não é apenas o tributo, mas também a multa, a penalidade. Toma cuidado com isso, tá bom? Rafael, uma vez realizada essa hipótese, incidência, fato gerador, lançamento, declarou a obrigação tributária, criou o crédito tributário, o que vale dinheiro. Qual seria então o próximo passo? O próximo passo eu vou te mostrar agora, quer ver? Vamos lá, na tela. Então o próximo passo agora, depois de efetuado esse lançamento, é ser dado um prazo. Um prazo para quê? Um prazo para o contribuinte pagar. Então, quando existe esse lançamento tributário, dando aí sequência, o que é que nós vamos perceber? Vamos perceber que o fisco vai dar um prazo para que o sujeito pague aquele tributo. Na verdade, nesse prazo ele pode fazer duas coisas. Ele poderia pagar, mas também poderia impugnar. Ele poderia não concordar. E aí vale também a observação. Lembre-se que nos termos do direito constitucional, o direito ao contraditório e à ampla defesa não será dado apenas em processos judiciais, como infelizmente muitos ainda pensam. Na verdade, o contraditório e a ampla defesa, ela pode também ser exercida na esfera administrativa. Você poder levar argumentos para a administração pública e conseguir pleitear o seu direito. Isso também é aplicável para a matéria tributária. Você recebeu aquela notificação para pagar o tributo, mas você acha que aquele tributo é indevido. Você não precisa entrar com ação judicial ou não precisa esperar para entrar com ação judicial. Querendo, você também pode apresentar uma impugnação administrativa dentro da própria Secretaria da Fazenda, claro, dentro do prazo que ela estabelecer. Então você pode apresentar essa impugnação, esse recurso administrativo para tentar na própria administração pública combater aquilo que você acha que não é devido, aquilo que você acha que estaria errado. Então cuidado, tá bom? Porque o exercício contraditório e a ampla defesa também pode ser realizado dentro do PAT, o processo administrativo tributário, PAT, processo administrativo tributário. Mas entendam, pela regra, uma vez realizado o lançamento, o fisco vai dar prazo para que o sujeito pague. Rafael, qual é esse prazo, Rafael? Me diga logo. Gente, o prazo para pagamento de tributos vai ser um prazo de 30 dias. Esse é o prazo regra. Prazo regra lá do artigo 160 do Código Tributário Nacional. Mas tem aí aqui, viu? Tem pegadinha aqui. Preste atenção, vamos colocar isso no papel. Então, o prazo para pagamento de tributos será um prazo de 30 dias. Mas esse prazo está previsto aonde? Ora, esse prazo está previsto no artigo 160 do Código Tributário Nacional. Prazo para pagamento de tributos é um prazo de 30 dias. Só que esse prazo, meus queridos, ele pode ser modificado, ele pode ser alterado. Ou seja, ele pode ser diminuído ou até elástico, ou seja, ser dilatado. Pode ser dado um prazo menor ou um prazo maior. Claro que o fisco não tem interesse em botar o prazo muito curto, né? 5 dias, 2 dias, senão o sujeito acabaria não pagando o tributo. Mas ele poderia até diminuir, 10, 15, 20, 25 dias, enfim, ou aumentar. Bota lá 40, 50, 60. Prazo pode ser modificado sim. A pergunta é, esse prazo pode ser modificado por meio de quê?
Bom, o mesmo artigo 160 começa exatamente dizendo isso, que a legislação ela poderia modificar o prazo. E aí vale a outra observação e a outra dica. No direito tributário, quando você escutar falar sobre o tema de legislação tributária, escutou a palavra legislação tributária, toma cuidado com o artigo 96 do CTN. Por que para você tomar cuidado? Porque a expressão legislação tributária, muita gente pensa de maneira errada que a palavra legislação tributária seria equivalente à lei, acreditando que somente seria por meio de lei. Isso está errado, tá, gente? Por que isso está errado? Porque, na verdade, a expressão legislação tributária, o próprio artigo 96 do Código já nos diz isso, ela se divide em modalidades. E para você jamais esquecer, lá vem outro bizu. É bom porque essa aula é cheia de bizu. Pois é, cheia de dicas, para que você não erre caramba na hora da prova. Então meu papel é esse, é o que eu costumo fazer também nos meus livros. Dar várias dicas, o bizu, o macete, para que você não erre isso na hora da prova. E qual é o maior macete aqui? A legislação tributária, o termo legislação tributária, repita comigo agora, você que está em casa, tá bom? A legislação tributária é a letra de normas. Letra de normas. Repete comigo aí, vai. Legislação tributária é a letra de normas. Mais uma vez. Legislação tributária é a... Ah, você não falou, não lhe ouvi? Bora, fala, caramba. Rafael, não posso não, Rafael. Eu tô aqui no meio da biblioteca, eu tô no meio da sala de estudos. Não pode não falar alto não, senão as pessoas brigam. Não tô pedindo pra você falar alto. Mas pelo menos balbuceia aí, né? Legislação tributária. Aí você, a letra de normas. A pessoa vai olhar pro lado assim, oxê, tá doido, um falando sozinho? Aí você deixa ele lá. O que importa é que você passe. Quem não repetir isso, 39 pontos na primeira fase da OAB, é o que eu lhe desejo. E ainda digo mais, vai errar essa questão. Quando falarem acerca da legislação tributária, quais seriam as espécies? Aí você vai errar, porque não lembrou, porque não repetiu. Repete, caramba, repete comigo. Legislação tributária é a letra de normas. Legislação tributária é a letra de normas. Por que desse bizu? Vamos lá. Legislação tributária, gente, é a letra de normas. Letra de normas. Para que você lembre, então, que o termo, a palavra legislação tributária, se divide em lei das leis. Entrar de tratados e convenções internacionais. Tratados internacionais. Do D de decretos. Decretos. E também das chamadas normas complementares. Não é lei complementar, tá bom? É normas complementares. Então, cuidado. Todas as vezes que você escutar no direito tributário a palavra legislação tributária, você vai associar de que modo? Você vai associar que a legislação tributária é a chamada letra de normas. Letra de normas, em que lê equivale às leis. Lê de leis. Tra de tratados internacionais. Tratados internacionais. D dos decretos. Decretos e normas das normas complementares. Eu duvido é o dó que você vai esquecer isso aqui na hora da sua prova. Rafael, mas o que é que isso tem a ver mesmo com o prazo? Não estou lembrando muito bem. É para que você entenda que, em regra, o prazo para pagamento de tributos será um prazo de 30 dias. Mas se esse prazo pode ser modificado pela legislação tributária, então quer dizer que qualquer um desses pode mudar o prazo? Sim, qualquer um deles pode mudar o prazo. A lei pode mudar o prazo para pagamento? Pode, mas não apenas ela. Tratado internacional pode mudar o prazo? Pode. Um decreto pode mudar o prazo? Pode também. E uma norma complementar? Também pode. Qualquer um desses aí, então, poderiam modificar o prazo para pagamento de tributos. Eu sempre costumo dar essa observação para que o aluno acabe não se embananando na hora da prova, com questões que digam mais ou menos o seguinte: nos termos do Código Tributário Nacional, apenas lei em sentido estrito pode mudar o prazo para pagamento de tributos. Tá errado, caramba! Por que isso está errado? Porque qualquer integrante do letra de normas da legislação tributária poderia modificar esse prazo. Então fique esperto, tá bom? O que eu falei até agora. Tudo começa no direito tributário com a hipótese de incidência, a norma abstrata prevista em lei. É preciso lei para se criar o tributo. Quais seriam então as espécies tributárias? O time especial, T de taxas, I de impostos, M de melhoria, contribuições de melhoria, E de empréstimos compulsórios e o especial das contribuições especiais. As espécies tributárias, o nosso time especial. Quando o sujeito, então, externa no mundo, quando ele pratica esse fato gerador, tornando-se, por exemplo, proprietário de veículo para fins de PVA, proprietário de imóvel para fins de PTU, ganhando dinheiro para fins de imposto de renda, precisando de um serviço público específico e divisível, uma taxa,
quando acontecer valorização do seu imóvel por obra pública, uma contribuição de melhoria, quando ele externar qualquer uma dessas espécies tributárias, ele está praticando o fato gerador do tributo. Nasce então o poder-dever do fisco de realizar o lançamento tributário. Aliás, vale um parênteses aqui, uma observação. Qual é o prazo que o fisco tem, então, para realizar esse lançamento, Rafael? É para o resto da vida? Não, caramba! Não, não, não. Na verdade, estamos diante de um prazo denominado no direito tributário de prazo decadencial. Decadência, é isso mesmo. Esse prazo decadencial será de 5 anos. Quem diz isso? É o artigo 173 do CTN, 173. Então quer dizer que o fisco tem 5 anos para realizar o lançamento? Exatamente. O fisco terá 5 anos para lançar, senão decai o direito dele, senão está extinta a relação tributária, você não deve nada mais. Então o fisco tem 5 anos, sim, para realizar esse lançamento tributário. O lançamento seria o quê? Um procedimento interno, feito dentro da Fazenda Pública, pelos auditores, pelos fiscais dos tributos municipal, estadual, distrital ou mesmo federal, da União. Esse lançamento consiste em quê? Um procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador, verificar a matéria tributária, calcular o montante do tributo, ver quem é o devedor, o sujeito passivo e também, se for o caso, aplicando alguma multa, caso ocorra algum tipo de infração também. E, aliás, nos lembra que lançamento tributário se divide, então, na ideia das obrigações. A obrigação principal e acessória. Principal é dinheiro, então não é apenas o tributo. A principal é o tributo, mas também em dinheiro, é a multa também. Além das obrigações acessórias, meras formalidades. E o que seria o crédito tributário? O lançamento também vai quantificar, eu disse, então, entre as características, calcular o valor que é devido. Então, na verdade, o crédito tributário, ele equivale a dinheiro. Então, equivale a toda a obrigação principal. Tanto o tributo quanto a multa são, então, créditos tributários. A multa tributária também é crédito tributário. Feito o lançamento, o fisco, então, vai notificar o sujeito, vai intimá-lo para que ele pague no prazo de 30 dias, a não ser que a letra de normas, ou seja, qualquer integrante da legislação tributária, mude esse prazo. E aí é importante que você perceba, o que eu já havia mencionado aqui também, que nesse prazo de 30 dias, ele pode tomar uma de duas posturas. Qual é a primeira postura, Rafael, que ele pode tomar? Ora, realizar o pagamento. Realizar o pagamento do tributo. Opa, recebi o boleto do IPTU, recebi o boleto do IPVA, vou pagá-lo. Se o sujeito paga, está extinto o crédito tributário. Artigo 156, já no inciso 1º do Código Tributário Nacional. Pagamento é a principal forma de extinção do crédito tributário. Devo, não nego, está aqui o dinheiro, paguei. Mas ele também pode, como eu já disse a vocês, ele também pode exercer o direito de contraditório e ampla defesa na esfera administrativa. Ele pode, portanto, realizar uma impugnação, ou para alguns também chamado de recurso administrativo. Impugnação, recurso, ainda na esfera administrativa. O detalhe, meus queridos, é que o Supremo Tribunal Federal já sumulou súmula vinculante, vinculante, número 21, para determinar que não precisa o sujeito depositar valores para poder impugnar, para ter direito a esse contraditório e ampla defesa na esfera administrativa. Não pode querer exigir o depósito do valor tributo para apenas depois dele poder impugnar, ou querer depositar metade, ou como já caiu em prova 30%. Não, não precisa. Súmula vinculante número 21 diz que é o direito contraditório e ampla defesa. Claro, se o sujeito quer depositar, tudo bem, sem problema. O que eu estou aqui falando é que não será necessário, não é pré-requisito ele realizar isso. Então ele pode fazer uma de duas posturas, exatamente. Ô Rafael, e se por acaso, Rafael, passou o prazo dele e ele simplesmente não realizou o pagamento do tributo? Era para ele ter pago e ele não pagou. Rafael, passou o prazo dele, ele não impugnou, não recorreu, ou então ele até recorreu, mas perdeu esse recurso. E agora? Ora, e agora espera-se que ele pague. Se ele não pagou no momento certo, perdeu e também continuou sem pagar, o que é que vai acontecer permanecendo sem pagar? Vai ser então ele inscrito em dívida ativa. Com o ato de inscrição em dívida ativa, vai ser lavrada a chamada CDA, Certidão de Dívida Ativa, que nos termos lá do Código de Processo Civil, é isso mesmo, viu? Código de Processo Civil. Misericórdia, processo civil agora. Pois é, artigo 784, inciso 9º, se eu não estiver enganado, ou é o 9º ou é o 11º, eu acredito que é o 9º, do Código de Processo Civil. Código de Processo, o novo Código, calma aí, o novo Código de Processo Civil, o CPC de 2015, vai ser então considerado um título executivo extrajudicial, para que assim o fisco ingresse diretamente, meus queridos, com a chamada execução fiscal. Para um pouquinho, descansa um pouquinho, porque daqui a pouco eu vou voltar a falar de execução. Antes, bora respirar aqui.
Ai, descansei, Rafael. É muita informação, Rafael. Eu já tô aqui embananando, copiando tudo aqui. Não dá não, Rafael. É muito ligeiro. Gente, isso é uma mega revisão, é um intensivão. Então você tem a liberdade de voltar ao vídeo e sair copiando, pausando. Tem gente que até assiste a aula de professor acelerado, né? A minha não dá não, meu amigo, porque eu já sou acelerado por natureza. Então se você está acelerando minha aula, você não é desse planeta. Brincadeiras à parte, é muita informação, eu sei disso. Para alguns ainda há uma dificuldade em direito tributário, mas eu estou aqui para tentar facilitar a tua vida, eu estou aqui para te ajudar. Entendam, qual é a pausa que eu quero que vocês tenham agora? Antes de falar em execução fiscal e continuar, eu quero revisar mais um tema aqui com vocês. Tema que envolve a certidão. Se eu falei de certidão de dívida ativa, isso me lembra as certidões no direito tributário. Vamos colocar isso aí no papel? Vem comigo, vê. No direito tributário, quando nós falamos então da atividade de certidões, é preciso que você entenda que existem três diferentes formas, modalidades de certidões no direito tributário. Existem então essas três modalidades de certidões. O que é que eu quero que você compreenda? A primeira modalidade de certidão que nós podemos encontrar aqui no direito tributário é a chamada certidão de dívida ativa. Certidão de dívida ativa é essa que eu já mencionei, que eu também vou chamar aqui, carinhosamente, para que você possa entender minha explicação, eu também vou chamá-la aqui de certidão positiva, tá ok? A certidão de dívida ativa também será chamada de certidão positiva. O que seria então essa certidão de dívida ativa, Rafael? Essa certidão positiva. Meus queridos, essa certidão de dívida ativa, certidão positiva, você vai encontrar entre os artigos 201 até o 204 do Código Tributário Nacional. Dela você vai perceber que essa certidão tem que trazer o nome do devedor, qual foi o processo administrativo que ele respondeu, administrativo tributário, tá bom? Qual seria o valor da dívida, qual seria a lei que estabeleceu aquele tributo. Ou seja, trabalhar todos esses aspectos da certidão de dívida ativa. Mas no direito tributário, nós também podemos encontrar a chamada certidão negativa. Rafael, o que seria a certidão negativa? Vê como ficou mais fácil. Se eu já te expliquei o que é a certidão positiva, a certidão negativa, meus queridos, é aquela que diz que o sujeito não deve tributos. Está lá no artigo 205 do Código Tributário Nacional. Qual é o detalhe aqui? O detalhe é que hoje, com o avanço da tecnologia no nosso país, basta você se dirigir até uma fazenda pública e pedir para sair uma certidão dessa em seu nome. O servidor vai lhe pedir o número do seu CPF, vai colocar lá e na hora já sai a certidão, muitas vezes até assinada eletronicamente pelo procurador, pelo secretário da Fazenda. Ou então, se for empresa, dá o número do CNPJ e coloca lá. Mas você tem que lembrar que o Código Tributário Nacional não veio na atualidade não, meu amigo. O Código Tributário Nacional, a Lei 5.172, é de 1966, de 66. E lá em 66, tu acha que tinha esse avanço tecnológico que nós temos hoje em dia? Não, caramba! Então, por isso, quando você fazia antigamente um pedido desse, a Fazenda Pública tinha um tempo para poder lhe dar a certidão. Para que então o servidor fosse olhar nos livros, os mondrongos, aqueles lá arquivos, para ver se realmente você não devia nada. E por isso que lá no artigo 205, você encontra que essa certidão sai no prazo de 10 dias, até 10 dias. Claro que hoje, como eu já disse, sai na hora, feito caldo de cana. Mas, antigamente, 10 dias para sair aquela certidão. Qual é o detalhe? Esse prazo está no Código Tributário Nacional. E o que é que acontece? Costuma cair em prova também. Eu sei que hoje em dia sai na hora, mas ele pode colocar. A certidão será expedida no prazo de 30 dias, 20 dias, 15 dias, 10 dias para sair essa certidão, tá bom? Mas, Rafael, você disse que existiam 3 certidões. Já falou da certidão positiva, já falou da certidão negativa. Tá faltando algum ainda aí. Essa também cai pra cacete em prova de primeira fase da UAB. Quais seriam então esses casos, Rafael? Eu estou falando agora, gente, da denominada certidão positiva, com efeito de negativa. Como é, bicho? Ela vai pegar um pouquinho dessa com um pouquinho dessa. Certidão positiva, que diz que o sujeito deve, caramba, o sujeito deve tributos, mas que o efeito é como se ele não devesse tributos. Cuidado para não confundir, já vi aluno confundir, colocar certidão negativa com efeito de positiva. Não, é a certidão positiva com efeito de negativa e tem então sua previsão lá no artigo 206 do Código Tributário Nacional. Artigo 206 do CTN. Rafael, como é que funciona essa certidão positiva, mas com efeito de negativa? Essa certidão, meus queridos, a certidão vai atestar que o sujeito realmente que ele deve. Ele deve sim, certidão positiva com efeito negativo, porque ele deve. Entretanto, todavia, contudo, o poder público não pode cobrar dele. Não pode cobrar dele por qual ou quais motivos. Meus queridos, presta muita atenção e olha aqui para mim.
Essa certidão positiva com efeito negativo, ela pode sair em 3 situações. Primeira situação, dívidas vincendas. Como assim, Rafael, vincenda? É a dívida que já existe, mas que ainda está no vencimento dela. Ou seja, não passou o prazo para pagamento ainda. Isso acontece, por exemplo, com os tributos periódicos, o IPVA, o IPTU. Já em 1º de janeiro, as fazendas públicas do município, do estado, já lançam, já alimentam nos sistemas o IPVA, o IPTU.